Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos transmitindo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook e YouTube, e nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023, para falarmos sobre história e memória entre as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus em Cristo, convidamos o pastor Enéas Ribeiro. O nosso convidado é bacharel em teologia, tem graduação com especialização em Novo Testamento, psicologia pastoral, cristologia e pneumatologia pentecostal, e tem também pós-graduação em psicologia pastoral e aconselhamento. Ele foi presidente de departamentos nacionais de juventude e evangelismo e, na atualidade, preside o Departamento de Educação Cristã e Escola Bíblica da Igreja de Deus em Cristo no Brasil, sendo também idealizador, escritor e organizador de 6 revistas de escola bíblica até o presente momento, na denominação citada. O nosso convidado também é capelão federal, pastor superintendente do 11º Distrito da Igreja de Deus em Cristo no Brasil, fundador e pastor sênior da COGIC, Missão da Fé Apostólica em São Mateus, São Paulo. Querido pastor Enéas Ribeiro, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, o nosso obrigado pelo aceite do convite. Pastor Éder, eu agradeço, é uma honra muito grande estar aqui conversando com o senhor que foi uma referência no início do meu chamado e é até hoje. Comentava aqui com o pastor antes do programa que o pastor pregou aquela que, para mim, até hoje, foi a mais completa e insuperável mensagem sobre o arrebatamento da igreja que eu já ouvi na minha vida. Grandes nomes da escatologia no Brasil, para mim, na minha mente, na minha percepção, não puderam superar o impacto daquela mensagem do arrebatamento na minha vida. Então, pastor Éder é uma referência e é um prazer estar aqui para conversar um tema tão relevante, tão oportuno, que é essa comunhão histórica da COGIC e da Assembleia de Deus. Queridos internautas, todos os irmãos e irmãs que são membros do nosso grupo público aí do Facebook, Memórias das Assembleias de Deus, estamos aqui recebendo o pastor Enéas Ribeiro, que atualmente é uma referência no nosso cenário evangélico, especialmente nas atividades pastorais, evangelísticas, no Ministério do Ensino, e ele tem uma representatividade nacional muito relevante na Igreja de Deus em Cristo, e vamos com ele entender qual é a relação entre história e memória das Assembleias de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. Vocês são convidados para participar da entrevista, desta live, deixando o joinha, o like, curtindo, comentando, fazendo a pergunta que depois o nosso convidado, em momento oportuno, estará também respondendo vocês. E se vocês, internautas, desejarem, podem também compartilhar essa live e enviando aí o compartilhamento para suas redes sociais, seus amigos, familiares, e assim vamos reverberando a transmissão dessa live, que tem grande importância sobre a temática proposta. Vamos, então, com o pastor Enéas Ribeiro, aprender sobre história e memória entre as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. Pastor Enéas, primeiramente, eu queria que o senhor, por gentileza, explicasse aos nossos internautas qual é a ligação histórica entre a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. Existe uma abreviatura COGIC e alguns dos nossos internautas precisam também das informações pontuais sobre o significado desta abreviatura. Por gentileza, esse é o seu momento aí para as considerações iniciais. Pois bem, o termo COGIC é uma sigla. COGIC é a sigla de Church of God in Christ, Igreja de Deus em Cristo. É uma denominação pentecostal, afro-americana, histórica, que tem seu início no movimento da Rua Azusa. Na verdade, historicamente,
ela é a primeira denominação registrada no pentecostal, saindo da Rua Azusa, está hoje completando aí seus 118, 119 anos, né? Foi fundada em 1897 e organizada como pentecostal em 1907, um ano depois do eclodir do movimento pentecostal na Rua Azusa. Então, nós somos uma igreja pentecostal clássica. E, falando dessa fusão histórica, a gente pode começar com uma declaração bem impactante. Pastor Enéas, me desculpe que eu estou interrompendo o senhor. Se o senhor puder melhorar um pouquinho o seu áudio, que a qualidade no início estava legal e agora está um pouquinho diferente. Se o senhor puder. Peraí. Vamos ver. Vamos lá. Se o senhor quiser falar comigo para a gente ver se já normalizou. Queridos internautas, pastor Enéas Ribeiro precisou, então, sair da plataforma, ele vai retornar em instantes. Vamos aguardar o retorno dele. Tecnologia é muito bom, mas também tem essas questões pontuais aí que a gente precisa acertar. Estamos recebendo o pastor Enéas Ribeiro, falando sobre história e memória entre a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. E aí, meu amigo? Vamos lá, estamos de volta. Vamos lá, continua, vamos lá. Bom, então, uma declaração impactante para iniciar. Não é possível falar historicamente de Igreja de Deus em Cristo sem falar de Assembleia de Deus. Também não é possível historicamente falar de Assembleia de Deus sem falar de Igreja de Deus em Cristo. Falando isso no Brasil, parece uma coisa chocante, porque no Brasil muita gente nunca ouviu falar na Igreja de Deus em Cristo, porque a história pentecostal dessa igreja se desenrolou nos Estados Unidos, predominantemente. E a história pentecostal da Assembleia de Deus se desenrolou predominantemente aqui no Brasil, especialmente a partir do Belém do Pará. Mas como se começa essa relação? É importante saber o seguinte: o nome Assembleia de Deus vem surgir, e o senhor pode falar isso melhor que eu, em 1918. Até essa data, o nome que Daniel Berg e Gunnar Wing usavam para a Assembleia era a Missão da Fé Apostólica. Nome que era usado na Rua Azusa 312, nos Estados Unidos, o movimento pentecostal predominantemente de brancos. Quando os suecos souberam, os missionários souberam aqui no Brasil, que o movimento pentecostal branco mudou para a Assembleia de Deus, então mudaram aqui. Como se deu isso? Bom, a COGIC, Igreja de Deus em Cristo, por ter sido a primeira denominação pentecostal do mundo, ela era a primeira que podia expedir certificados para pastores e autorização para a abertura de igrejas pentecostais. Esse registro só podia acontecer com a COGIC. Então, naquela época, muitos pastores brancos se uniram a esse movimento, que era a denominação Igreja de Deus em Cristo, que era predominantemente afro-americana, de negros. Se juntaram. Porém, os que conhecem um pouco da história segregacionista da cultura americana sabem que era impensável a comunhão entre negros e brancos naquele momento histórico, começo do século XX. Não era possível. Havia uma lei horrenda, famigerada, chamada Jim Crow. Era uma lei que proibia qualquer contato entre brancos e negros. Havia, inclusive, como parte dessa lei, uma proibição de negros se assentarem no lugar de brancos. Então, haviam banheiros de brancos e negros, restaurantes de brancos e negros, então não podia haver essa comunhão. Mas o movimento pentecostal passou por cima disso. Na Rua Azusa, cultuavam brancos, negros, hispânicos, asiáticos, enfim. A COGIC tomou esse exemplo. O bispo Mason, que é o fundador da COGIC, a Deus em Cristo, ele teve um encontro com o bispo, com William Seymour, o líder da Rua Azusa, em 1906. Recebeu o batismo com o Espírito Santo e levou a experiência para Memphis, onde já havia COGIC. Ao levar para lá, ele apresentou a nova experiência
e houve uma divisão histórica da COGIC, em que uma parte não aceitou o pentecostalismo. A parte que não aceitou, juridicamente perdeu o direito de ser chamada Igreja de Deus em Cristo, e ficou lá como Igreja de Deus. A Igreja de Deus em Cristo ficou com o direito de permanecer com esse nome, pentecostal, se reorganizou em 1907 e seguiu adiante com essa doutrina. Nesse momento aconteceu o que eu falei aqui, de pastores se unirem a ela para receber certificados e autorizações. Porém, a pressão racial foi muito grande. E em 1914, em Hot Springs, no Arkansas, Estados Unidos, aconteceu a primeira convenção de pastores brancos saídos da COGIC. Eles saíram da COGIC, não foi uma dissidência, uma rebelião, não. Em consenso com o bispo Charles Harrison Mason, que é o nosso bispo fundador, eles fizeram uma conferência de pastores pentecostais brancos em Hot Springs, e lá formaram, pela primeira vez, aquilo que veio a ser chamado de Assembleia de Deus. O patrono desse movimento, o principal líder desse movimento, foi William Durham. Durham tinha algumas diferenças em relação a William Seymour, teológicas, algumas nuances teológicas, e fundou esse movimento pentecostal mais de brancos. Então, surge a Assembleia de Deus. Esse nome de 1914 veio chegar no Brasil em 1918, Assembleia de Deus. Então, não há como desvincular essas duas comunhões, essas duas igrejas. Aliás, se diz que, dentre aqueles que ajudaram a financiar a viagem de Daniel Berg e Gunnar Wingren, se diz que um dos financiadores, um dos semeadores, foi também o bispo Charles Harrison Mason. Pena que a história não nos deixa confirmar isso com precisão. Mas boa parte disso, vou fazer aqui muito merchandising, mas tem um livro incrível, né? Encerrando essa parte aqui, que é O Século do Espírito Santo, de Vincent Synan. Inclusive é um célebre historiador pentecostal, que, feito pela editora Vida, ele falou muito sobre a Assembleia e a COGIC em suas origens. Tem muito material nesse livro, e ele é imparcial, porque não pertence à Assembleia de Deus nem à COGIC. É um historiador muito imparcial e muito bom. Prezados internautas, estamos tendo aí uma aula histórica relevantíssima com o nosso pastor e professor Enéas Ribeiro, trazendo aí as origens deste movimento pentecostal, especialmente no início do século XX, entre COGIC, Movimento da Fé Apostólica, Assembleia de Deus, e também essa questão da segregação racial nos Estados Unidos da América. Vocês participem conosco. Rapidinho, quero deixar aqui também o nosso canal no YouTube, Pastor Éder William. Lá no YouTube temos todas as nossas entrevistas que recebemos os convidados aqui no Memórias, retratando alguma particularidade da historiografia assembleiana. Vocês entrando em nosso canal no YouTube, Pastor Éder William, não esqueçam de inscrever-se e acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Entrando no canal, vocês cliquem na playlists e depois na aba onde temos as entrevistas que retratam a memória das Assembleias de Deus. Então, este é o endereço do youtube.com/Pastor Éder William. Agora, Pastor Enéas, eu queria que o pastor, por gentileza, explicasse para os nossos internautas sobre dois polos distintos no que diz respeito a diferenças e similaridades nas questões teológicas entre a Igreja Assembleia de Deus e a COGIC. Bom, como pentecostais clássicos, pode-se dizer que 95%, 98% de nossa teologia é totalmente similar, né? Nós somos de uma origem, por exemplo, soteriológica, arminiana e wesleyana. Então, as origens da compreensão soteriológica ou de salvação da Assembleia de Deus e da COGIC são as mesmas, porque surgiram da Rua Azusa. E qual é a sementeira soteriológica da Rua Azusa? É o movimento Holiness, que é um movimento norte-americano de santidade, ênfase na pregação da santidade, que tem, por sua vez, sua origem
no metodismo histórico, em John Wesley. Então, a nossa soterologia basicamente é a mesma, com uma nuance que eu vou explicar já a diferença. A outra questão é a questão escatológica. Nós temos a mesma escatologia que foi surgindo no começo do século XX, né? No começo do movimento pentecostal, não havia uma definição clara da nossa linha escatológica. Porém, ela foi se definindo logo no começo do século, nos primórdios do movimento, e foi o que foi abraçado pela Assembleia de Deus e pela COGIC, que é o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo, né? Então, nós cremos no arrebatamento da igreja, pré-tribulacional, antes da grande tribulação. Nós cremos na questão do retorno dos santos com Jesus para o reino milenial. Então, é a mesma coisa em termos de escatologia. Em termos de pneumatologia, também a pneumatologia pentecostal clássica, vinda da Rua Azusa, é a que nós abraçamos, tanto a Grey Assembleana quanto a Grey da COGIC. Né? Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e na vigência e atualidade dos dons espirituais em operação. Mas há uma nuance que eu falei que ia dizer aqui, na soterologia. Então, por exemplo, vamos entender como houve a diferenciação e a separação nesse ponto, nesse aspecto. William Seymour, certa vez, pastor Ed William e ouvintes, ele viajou para a missão no Texas, deixando a missão de Los Angeles, da Rua Azusa, nas mãos de William Durham. Durham, por sua vez, pregou lá no barracão, só que ele destoou da doutrina da santificação plena. Então, Durham, ele era adepto de uma doutrina chamada obra consumada, que é a doutrina que foi abraçada pela Assembleia de Deus, que não inclui como uma obra específica a santificação. Então, o pentecostalismo assembleano, ele possui aquela quadra espiritual que é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve virá. A COGIC manteve aquela fala de William Seymour, que é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, santifica e virá. Então, a ideia da santificação, na soterologia pentecostal da COGIC, é que existe um momento específico onde o indivíduo sabe que ele rompeu com o poder do pecado. Isso pode ser tão agendado, tão marcado, tão marcante para ele como o dia do batismo nas águas. Ele sabe esse dia. Isso vem de John Wesley. Essa partezinha aí, ela destoa. A Assembleia de Deus não crê dessa maneira. Ela crê em santificação, mas de outra maneira, apenas como obra gradual. Cremos também como um ato e um processo. Santificação como um ato exclusivo, com o dia certo, que dá para lembrar, como um processo gradual. Então, é isso que destoa na teologia e é isso que é similar. Então, teologia pentecostal da Assembleia e da COGIC são similares. Prezados internautas, é com muita alegria que estamos recebendo o pastor Enéas Ribeiro, que na atualidade tem exercido um grande trabalho em território nacional, sendo pastor superintendente do 11º Distrito da Igreja de Deus em Cristo no Brasil, responsável também como idealizador, escritor e organizador das revistas de escola bíblica da presente denominação, Igreja de Deus em Cristo, e estamos com ele aqui entendendo esse processo histórico de história e memória entre as igrejas Assembleias de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. Pastor Enéas, sociedade e cultura são dinâmicas. A gente sabe que, ao longo do tempo, esse processo é bem dinâmico, e, nesse sentido, eu queria perguntar ao senhor em relação às diferenças culturais e também as diferenças litúrgicas da igreja, entre a Igreja Assembleia de Deus e a COGIC. Sim. Bom, em termos de cultura, nós estamos falando aqui de uma igreja pentecostal afro-americana, a Igreja de Deus em Cristo. Então, pensamos aqui o seguinte: a Assembleia de Deus no Brasil,
a grande Assembleia de Deus, minha querida Assembleia de Deus, ela tem a sua história, na sua cultura, por exemplo, litúrgica, uma dinâmica musical de ordem europeia, com bases e métrica europeia, em especial sueca. Podemos dizer que, como exemplo, a congregação cristã no Brasil, ela tem uma cultura musical e litúrgica com viés italiano, dada a veia étnica de seu fundador, Luigi Francescon. Então, isso é muito natural, que o movimento, o grupo, a denominação, ela herde das características étnicas de seu fundador. Isso é muito comum. A Igreja de Deus em Cristo, enquanto denominação afro-americana, ela vem herdar a questão do entusiasmo do negro americano, que tem sua origem no culto afro-americano. Então, por exemplo, o que aconteceu com a musicalidade afro, ou dos africanos, quando chegaram escravos no Brasil? O que aconteceu com essa cultura musical quando chegaram os escravos nos Estados Unidos? Quando chegam no Brasil, eles são liberados, por exemplo, para fazer seus ritos com instrumentos musicais. Então, eles podiam usar instrumentos. Surge, então, no Brasil, a liberdade para a capoeira, a música da capoeira. Nos Estados Unidos, os americanos, devido a muitas rebeliões que houveram dos escravos negros, proibiram instrumentos de percussão que poderiam ser usados como armas. Então, surge toda a dinâmica vocal do negro. Por isso que é muito comum ver que o negro americano, quase que sem exceção, é um cantor. Cantam muito bem, desenvolvem muito bem a voz. Então, essa questão cultural é muito importante, porque a musicalidade afro-americana se desenvolveu de uma forma diferenciada, né? Então, em termos de cultura, por exemplo, há um pentecostalismo da Assembleia de Deus que tem uma beleza estética mais contida. Claro que tem os irmãos mais, né, do temperamento, assim, que o pessoal fala que é do ré-pré-pré, né? Mas é mais a questão do temperamento e da forma como se responde ao mover do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, é lindo. Cada igreja tem a sua cultura litúrgica, tem a sua forma de expressar sua adoração pentecostal. Mas o assembleano histórico, ele é mais contido, sentindo a presença de Deus, recebendo essa presença, falando em línguas, mas com um limite na sua expressão corporal, por exemplo. Já o afro-americano, não. O afro-americano é mais extravagante. Então, a Kojiki herdou uma cultura de adoração mais extravagante, com dança, com palma, né? Com um levantar o tempo todo, com usar termos durante a pregação como prega pastor, louva irmã, né? Então, isso é uma coisa da cultura litúrgica. E falando de liturgia, aqui no Brasil, a Assembleia tem a sua beleza também musical, no círculo de oração, que canta também além de orar, na mocidade, né? No culto de domingo não pode faltar ali o círculo de oração, a mocidade, não é verdade? Nós temos aqui uma seleção sermônica, que é um coral, a gente chama de mass choir, coral em massa. Então, é uma tradição da liturgia da Kojiki. Temos também o solo sermônico. O que é o solo sermônico? É um louvor que precede o momento da prédica da palavra. Então, é um louvor que condiciona o ambiente para a manifestação da palavra. Então, são nuances de diferença na liturgia de uma e de outra. Eu acho interessante que, quando eu estava no seminário, pastor Éder, um dos professores, quando tratava a respeito da questão do culto, ele colocou alguns vídeos com extremos do culto, né? Algumas pessoas, de repente, tendo uma expressão um pouco mais extrema, e ele colocou de forma crítica. Eu tentei, como aluno, dando minha opinião, que foi pedida por ele, tentei mostrar que aquilo nada mais era do que uma expressão do culto do indivíduo enquanto indivíduo. Ou seja, é uma mistura de sua personalidade, de sua etnia, de sua história, de suas vivências, e assim ele responde ao Espírito Santo. Da mesma forma, ele mostrou num culto um irmão rodando. E é muito comum pessoas desavisadas, pastor,
falar que alguém que está rodando está fazendo igual num terreiro. Porém, isso é um disparate, porque a diferença é gritante. Qual é a diferença? O espírito. O espírito. Não importa que tipo de expressão se tenha num culto pentecostal, a pessoa que tem a expressão. A questão é, para que espírito, ou através de que espírito ela faz? Então, a COGIC, ela tem essa expressão muito forte, cultica, que pode ser, às vezes, mal interpretada por aqueles teólogos que centralizam o ideal de liturgia numa denominação ou numa confissão de fé histórica. Prezados internautas, está uma bênção essa live, viu? Estamos aprendendo muito com o pastor e professor Enéas Ribeiro, nesta aula, que podemos dizer aqui é uma aula magna, viu? Estamos aqui nos saboreando com todas essas informações tão pontuais e tão detalhadas da história e da memória entre as igrejas Assembleia de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. Pastor Enéas, existe um vídeo muito famoso que circula no YouTube. Eu já assisti esse vídeo. E é a respeito do milagre de Mênfis. Situe aos nossos internautas geograficamente onde está Mênfis, qual a importância dessa localidade, que milagre é esse, o que aconteceu, por gentileza, qual a relação desse milagre de Mênfis dentro daquilo que estamos propondo aqui na nossa entrevista. Sim, pastor Éder, ouvintes, Mênfis fica no sul dos Estados Unidos, região sul, uma região onde a questão racial sempre foi muito forte, a segregação sempre foi muito forte. E foi lá que nasceu o movimento pentecostal da COGIC. Então, nasceu em Los Angeles o movimento pentecostal, mas foi em Mênfis que nosso irmão Charles Harrison Mason levou a experiência de Los Angeles e começou um incêndio nos Estados Unidos, um incêndio pentecostal nos Estados Unidos. Então, dali de Mênfis sai toda a bagagem, a sementeira pentecostal dos Estados Unidos. Então, Mênfis é um lugar histórico para o pentecostal americano. E o que é o milagre de Mênfis? O que é o milagre de Mênfis? Bom, eu falei aqui no começo que houve uma separação histórica entre 300 pastores brancos que saíram da Igreja de Deus em Cristo, da comunhão, pelas questões raciais. Não foi briga, não foi dissidência, foi uma necessidade social e política forçada. Eles saíram e formaram pela primeira vez, em 1914, a Assembleia de Deus. Porém, é claro que nesse desvínculo houve também muita excomunhão, muitos problemas. Havia, sim, questões raciais ou racismo dentro da igreja, de um para com o outro, de ambos os lados. Havia, sim. Então, isso foi se avolumando, se agigantando e criou vários problemas. Tanto que nos Estados Unidos existe uma igreja de negros e uma de brancos. Quando se fala de COGIC, Igreja de Deus em Cristo, ela é a igreja dos negros. Quando se fala de Assembleia lá, é a igreja dos brancos. Só que em 1997, isso está narrado nesse vídeo que o senhor fala que está no YouTube, e foi um vídeo histórico, porque lançaram em 2006 um documentário sobre a Rua Azusa, foi o centenário, né? O movimento começou em 1906, então em 2006 lançaram um documentário comemorativo para falar do avivamento. Nesse documentário se fala muito da Assembleia da COGIC, e aí temos lá o milagre de Mênfis. O que é isso? Em 1997, houve uma grande conferência, uma convenção entre pastores e líderes das Assembleias de Deus americanas e da Igreja de Deus em Cristo. Para quê? Para uma reconciliação histórica. O Espírito Santo uniu pastores negros e brancos, COGIC e Assembleia de Deus, para uma reconciliação histórica. Lá estavam o líder da Assembleia de Deus até então, que era o superintendente Thomas Trask, um grande nome da Assembleia de Deus americana, conhecido por muitos pastores brasileiros. Thomas Trask, ele
propôs um ato profético bíblico, que se encontra em João 13, que era um lava-pés, que, aliás, é uma das ordenanças que a COGIC reconhece, além da ceia e do batismo. É uma diferencinha que nós temos aqui de ordenanças. Então, a Assembleia, ela crê que as duas ordenanças são a Santa Ceia e o batismo. Na COGIC, nós temos a Santa Ceia, o batismo e o lava-pés, que acontece ocasionalmente, de vez em quando há a necessidade de reconhecimento ou de reconciliação. E aconteceu isso. E quem propôs o lava-pés foi o líder geral da Assembleia de Deus. Ele propôs lavar os pés da liderança negra americana junto à COGIC. Isso foi incrível, foi um movimento espiritual muito forte. No mesmo instante, o bispo Blake também fez a mesma coisa. Ele lavou os pés de Thomas Trask e de pastores da Assembleia de Deus. E houve um grande mover do Espírito Santo. Desde então, as relações entre afro-americanos e brancos da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus e COGIC melhorou muito. Então, passou a ter mais trânsito de brancos na COGIC e de negros na Assembleia. Ainda é fechado. A questão social lá é muito complicada. Mas depois do milagre de Memphis, essa reconciliação histórica, houve uma mudança significativa para melhor no pentecostalismo americano. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Enéas Ribeiro, da Igreja de Deus em Cristo, e o tema da nossa live hoje fala exatamente sobre história e memória entre as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus em Cristo. Quero mais uma vez aqui trazer o nosso canal no YouTube, Pastor Éder William, onde você tem todas as lives do Memórias das Assembleias de Deus. Hoje, com o pastor Enéas, estamos chegando na live 179. São 179 lives e temos recebido aí pastores, pastoras, missionários, pregadores, homens e mulheres que fizeram e fazem a história da querida Igreja Assembleia de Deus. Também recebemos aqui os pesquisadores, mestres, doutores, pós-docs, especialistas, que têm se debruçado na pesquisa analítica da historiografia assembleiana. Enfim, se você quiser conhecer o nosso canal, se inscreva, acione o sininho, vai receber as notificações dos próximos vídeos e clicando na playlists, você vai ali na aba onde temos as entrevistas do Memórias das Assembleias de Deus. E hoje, o nosso convidado de honra que nos brinda com esta aula magna é o pastor e professor Enéas Ribeiro. Pastor Enéas, eu vou pedir a gentileza da gente voltar um pouquinho no tempo, porque Memphis está no ano de 1990 e... O milagre de Memphis, 1997. Ok. Eu queria pedir a gentileza da gente retroagir no tempo um pouquinho e o senhor falar um pouquinho mais para a gente sobre a relação entre William Joseph Seymour e Charles Harrison Mason. Sim. Bom, muito bem. Inclusive, eu até marquei aqui uma curiosidade interessante que atesta o tipo de amizade que eles tinham. Então, o fundador da Igreja de Deus em Cristo, o bispo Charles Harrison Mason, ou C.H. Mason, ele era um pregador holiness que fundou essa igreja, que de 1897 até 1907 era uma denominação holiness, que pregava santidade, mas sem experiência pentecostal. Okay. Então, quando ele vai a Los Angeles, ele conhece William Joseph Seymour e começa ali uma grande amizade. Nos relatos históricos da COGIC, há uma fala do bispo Mason descrevendo a maneira como Seymour ministrava. Uma voz mansa, ensinando, mas sempre com a ênfase em Atos 2. Sempre falando e voltando para a experiência pentecostal de Atos 2. Muito poderoso, a voz baixa, muito serena, mas poderoso em palavras. Sempre muito usado por Deus em milagres criativos, um grande homem de Deus. E ele narra isso nas histórias da COGIC. E houve uma situação que revela muito bem que tipo de amizade eles passaram a desenvolver. Há uma biografia de William Seymour, que inclusive foi feita na editora Carisma, que é uma grande editora de cunho pentecostal no Brasil, onde ele conta o seguinte, que quando chegou o momento
de William Seymour se casar, ele desejou se casar. Então, havia uma pretendente, havia duas pretendentes, na verdade. Havia a irmã Clara Loom e havia a irmã Jimmy Evans. A irmã Clara Loom era uma irmã branca, que era apaixonada por William Seymour, inclusive, e queria casar com ele. E Seymour começou a conversar com ela, tiveram uma amizade e cogitaram se casar. Porém, havia o problema segregacional nos Estados Unidos. William Seymour se casando com Clara Loom, ele teria muitos problemas a enfrentar, muitos desafios culturais a enfrentar naquela época. Então, o que ele fez? A história diz que nosso irmão William Seymour viajou a Memphis e foi buscar conselhos com o nosso irmão Bispo Charles Harrison Mason acerca desse casamento. Bispo Mason, que não tinha problemas de fusão racial, ao contrário, na COGIC, nos seus primórdios, estavam lá brancos, negros, asiáticos, hispânicos, porém, ele aconselhou William Seymour a não se casar com Clara Loom, que era branca, para não enfrentar o tipo de problema que ele enfrentaria, que poderia prejudicar o movimento pentecostal que estava no seu início. Então, William Seymour voltou com essa resposta e não se casou com a irmã Clara Loom. Ao contrário, ele se casou com a irmã Jim Lee Evans. Isso causou a indignação da irmã Clara Loom. Uma mulher rejeitada é perigosa. A irmã Clara Loom, ela era responsável por um periódico da Rua Azusa, que era o Apostolic Faith. Era o jornal que publicava tudo o que acontecia na Rua Azusa e ia para o mundo inteiro. Então, aquele jornal era a fonte do financiamento, das finanças, do recurso que vinha do mundo inteiro para o barracão. Ela era responsável. Como ela ficou muito ofendida, ela pegou todos os periódicos, as listas dos assinantes e foi para Houston e abandonou o barracão. Ali começou a derrocada financeira do barracão do Rua Azusa e do Avivamento. Então, essas questões se comprometeram, mas nisso se vê a amizade que havia entre William Seymour e o Bispo Mason da COGIC. Um conselho levou ele a não casar com a irmã Clara Loom, casar com outra irmã, que era a irmã negra também, e isso causou a indignação da irmã. Então, é uma história interessante, né? Não é uma história bonita, mas é interessante para saber como que começou essa decadência financeira do movimento pentecostal em seus primórdios. Pastor Enéas, me corrija aqui se eu estiver com algum lapso aqui de informação. Mason teve um impacto do movimento da santidade, recebeu também um impacto do trabalho pentecostal na Rua Azusa, mas ele também foi responsável na formação da Assembleia de Deus. E nesse sentido, aí vem a pergunta: qual o impacto do ministério de Mason na formação da primeira AD? É realmente 1914, pastor? É isso mesmo? Exato. Hot Springs, no Arkansas, 1914. Okay. Bispo Mason, ele teve uma participação direta. Por quê? Como eu falei, repetindo, não houve uma dissidência dos irmãos brancos da COGIC. Eles tiveram consenso com o Bispo Mason, porque não era possível, dada a questão e o contexto social, permanecerem os pastores brancos sob a liderança de bispos negros da COGIC. Então, se separaram. O Bispo Mason, inclusive, isso é histórico, ele pregou, ele ministrou nessa primeira convenção da Assembleia de Deus americana. Ele ministrou lá sobre teologia pentecostal, sobre história, e ele teve esse impacto direto na formação da Assembleia de Deus. Ele teve um impacto direto no ministério de William Durham e do grupo que estava com ele. Então, o Bispo Mason favoreceu o início do movimento. Foi ele que emitiu as credenciais desses pastores brancos da Assembleia de Deus. Foi ele que emitiu os documentos de autorização para a abertura de igrejas. Então, as primeiras igrejas pentecostais foram, aliás, da Assembleia de Deus, só foram possíveis ser abertas
pelas credenciais emitidas pelo bispo Mason. Então, o impacto foi direto do bispo Mason sobre o início da Assembleia de Deus como denominação histórica. Pastor Enéas, ficaríamos te ouvindo muito aqui, mas chegamos nas considerações finais. Nos fale um pouquinho, ainda que de forma resumida, como é que está a Igreja COGIC, a Igreja de Deus em Cristo em nosso Brasil. E aproveite o ensejo, deixe também o endereço da igreja onde o pastor está liderando, os dias de cultos, os horários, seu contato nas redes sociais. Fique à vontade, que é o momento do merchan. Amém, amém. Bom, a COGIC, a nossa querida Igreja de Deus em Cristo, está no Brasil, completou agora em junho do ano passado 37 anos. São 37 anos da COGIC no Brasil. Nosso desenvolvimento aconteceu de forma diferente da Assembleia, estamos ainda em expansão. Os últimos 5 anos foram anos de muito crescimento e estamos avançando bastante, né? A nossa sede jurisdicional hoje é Resgate para a Vida, que está ali na Vila Matilde, bispo Ivo Mariano, que é o bispo auxiliar da jurisdição. Nosso bispo jurisdicional, o prelado, líder da Igreja do Brasil, é o bispo Terence Ron, bispo doutor Terence Ron, que reside em Pomona, na Califórnia. Ele é um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra. Nosso bispo é médico também, pneumologista. A COGIC hoje nos Estados Unidos é uma igreja de grande visibilidade. Antes que eu fale do Brasil, para encerrar, hoje nós temos como membros da igreja lá o irmão Denzel Washington, que é um membro da igreja, Steve Wonder, Chris Tucker, Magic Johnson do basquete. Então, são pessoas que hoje têm uma vida cristã corrente, contínua na COGIC. Aqui no Brasil, nós estamos com 14 distritos, que é o que equivale na Assembleia de Deus a campos ou setores. Hoje, eu presido um setor, um distrito, que é o 11º, com 6 igrejas até o momento. A nossa sede distrital, onde eu presido e pastoreio, é aqui em São Mateus, Travessa da Mateu Bay, na rua Padre Antony Samut, número 80. Congelou a imagem do pastor Enéas Ribeiro. Congelou a sua imagem, hein, pastor? O senhor falou, congelou a sua imagem. Agora o senhor retornou. Repete o endereço e só explicite para os internautas que São Mateus é um bairro da Zona Leste de São Paulo. Isso, São Mateus é aqui em São Paulo, na ZL, né? ZL. Na Zona Leste. Isso, estamos na Zona Leste, né? E rua Padre Antony Samut, número 86, travessa da Avenida Mateu Bay. Okay? Cultos de ensino na terça-feira, é a terça rema, às 20 horas. Na primeira quinta-feira, culto da mulher redimida, com a minha esposa, a pastora Gisele. Na segunda quinta-feira, tem um culto de homens em obras, só para homens. E domingo, nós temos 2 cultos pela manhã, às 9h30, e à noite, às 18 horas. E escola bíblica dominical, às 8 da manhã. Segundo sábado, Santa Ceia Distrital, onde se reúnem as igrejas. Estamos aqui servindo ao Senhor. Então, eu acho que é melhor deixar as redes aí escritas, para a gente ganhar tempo, mas quem quiser nos acompanhar, vai ser um prazer poder alcançar a sua vida pelas redes sociais. Passa pelo menos o seu Instagram, por gentileza, aí para o pessoal te seguir, pastor. É Pastor Enéas Ribeiro, _oficial. Pastor Enéas, não tem I, tá? É Pastor Enéas Ribeiro, _oficial. Minha mãe colocou meu nome de Enéas em homenagem ao Enéas Tonini, que foi o reformador do pentecostalismo batista. Então, ela estava comigo na barriga, fazendo teologia. Ela estudava teologia. E ela ficou fã do Enéas Tonini e deu meu nome por causa disso. Então, esse movimento pentecostal que incendiou Enéas Tonini te acompanha, hein, pastor Enéas? Me acompanha. Eu sou pentecostal até o tutano. Meu amigo, alguma pergunta que eu não fiz? Alguma informação que você queira dizer? Nós temos ainda aí uns 2 minutinhos. Fique à vontade. Se quiser deixar uma palavra de Deus, uma mensagem para os nossos internautas, a nossa audiência aqui ela tem alcance nacional e para além do nosso país. Uau! Olha só, nós podemos falar mais sobre a história e teologia pentecostal numa outra live, mas eu quero aqui deixar para você a importância de nós resgatarmos a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal não é opcional. A mensagem pentecostal não é uma alternativa. Ela foi a resposta de oração, de séculos de oração. Enquanto grandes avivalistas oraram para Deus se mover
em 1906, Deus respondeu a oração. Nós não podemos perder a sementeira, o lastro pentecostal, e declarar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, santifica e em breve voltará. Nós não podemos perder essa mensagem e não podemos perder o poder do Espírito Santo para a operação de sinais e maravilhas. Essa é a mensagem pentecostal. Não perca isso. É isso que nos define como pentecostais. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao nosso prezado amigo e pastor, professor Enéas Ribeiro, pela brilhante entrevista. E agradecemos, sobretudo, a você que nos brinda com a sua audiência. Aguardamos a todos na próxima quinta-feira, que é dia 25 de maio, às 18 horas, aqui mesmo, quando eu estarei recebendo o Dr. Cleiton da Silva Guerreiro. Ele recentemente defendeu a sua tese de doutorado na Unicamp e ele vai falar conosco sobre o tema da tese, que são as igrejas brasileiras em Maputo, Moçambique. Já estive lá. Já estive. Então não pode perder essa live, meu amigo. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.